E eu acho maravilhoso porque essa palavra somos feituras dele. Transliterando seria porque nós somos poema dele. Agora você sabe como é um poema. Um poema não se escreve de qualquer jeito. Um poema é algo trabalhado, né? Quem já foi forçado no encontro de casais fazer um poema para a esposa sabe o que é isso, né? Aqueles que não têm jeito para fazer poema, é complicado, não é complicado? Mas diz que nós somos o poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? As quais Deus de antemão preparou para que andasse no mundo. Irmãos, o que é isso? E eu quero chamar a sua atenção para justamente essa transição da graça. A graça de Deus é a benignidade dele se manifestando para com os homens. É o amor dele se manifestando para com os homens. A graça de Deus tem como propósito justificar o homem, tem como propósito salvar o homem. Mas a graça de Deus tem também grandes benefícios na vida desse homem, que é mudar o seu proceder. E é isso que Efésios, capítulo 2 está dizendo. Você andava segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você fazia a vontade da carne dos pensamentos. Você estava agora destituído de Deus e era alvo da ira dele, como também os filhos da ira. E Deus te salva por meio da graça, para que a sua vida mude, seja transformada, para que você ande em boas obras. E o que é isso? Santificação. Porque, como Paulo escreve a 1 Coríntios capítulo 1, diz que ele escreve aos santos. Ele escreve. Agora, interessante, porque 1 Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja muito cheia de problemas. Tinha problemas de todo tipo. Tinha pessoas criando facções dentro da igreja, tinha aqueles que tinham preferência de pastores dentro da igreja, tinha aqueles que estavam até traindo seu próprio pai com a madrasta, tinha o problema dos relacionamentos com os dons, cada um querendo ser melhor, todo mundo querendo falar uma língua diferente para se destacar dos outros, tinha o problema do pessoal que estava comendo carne sacrificada aos ídolos, os outros estavam se escandalizando. Era uma igreja cheia de problemas, mas Paulo diz: a igreja de Deus, aos santos e santificados em Cristo Jesus. Santos, porque agora, quando salvo pela graça, você é posicionalmente santo. E daquele momento em diante, essa graça agindo na sua vida, lhe move na direção de uma vida transformada. E é justamente o que Paulo diz aqui a Tito. Veja o versículo 1, diz: lembra-lhes que se sujeite aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Olha o que ele diz no versículo 13: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é a nossa condição, mas eles agora não. Agora vocês andem obedientes às autoridades. Agora vocês andem prontos para fazer o bem a todos, para toda boa obra. Vocês não difamem a ninguém. Vocês sejam cordatos, sejam gentis, sejam educados para com os outros. Isso é santificação, é mudança, é estar se assemelhando mais e mais a Deus. E todo novo convertido, ele ganha justamente esse estímulo de buscar a Deus através do Espírito Santo que passa a habitar nele. Então, como consequência
de uma conversão, vamos dizer assim, genuína, então cria-se no coração do novo convertido esse desejo que o conduz à santidade. Eu acho interessante que alguns teólogos, eles descreveram a santidade da seguinte maneira: a santidade é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo, quando Ele a chama para ser um crente verdadeiro. Não somente Ele o lava dos seus pecados, mediante o seu próprio sangue, mas também o separa de seu apego natural ao pecado e ao mundo, insuflando um novo princípio em seu coração e tornando piedoso na vida prática. J.C. Ryle fala isso. Outro diz o seguinte: santificação trata do processo pelo qual os justificados se tornam de fato justos. Os que, incluídos em Cristo, têm posição de aceitos no amado, desenvolvem na vida diária a transformação esperada. O seu chefe fala sobre isso. E o Novo Dicionário da Bíblia nos dá uma outra descrição de santidade que diz: no Novo Testamento, santidade prossegue com o pensamento de uma transformação interna que gradualmente tem lugar e que resulta em pureza, retidão moral e pensamentos santos e espirituais que se expressam por meio de uma vida externa de bondade e piedade. Novo Testamento. O Novo Dicionário, da Bíblia. Então, a santidade, em outras palavras, é essa transformação. Então, nós somos transformados por Deus e andamos agora em novidade de vida. Porque o que acontece? O Espírito de Deus passa a habitar em nós. Percebam, ainda no versículo 5, que diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de onde? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora habita em nós. Por isso que Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz: uma vez que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em você, e ele é o penhor. Você sabe o que é penhor, né? Você, às vezes, se estiver passando por uma dificuldade financeira, você pode levar um relógio de ouro, uma pulseira, um anel, uma aliança, e vai lá no setor de penhora do banco, e você pode penhorar a sua aliança e pegar o dinheiro. Não é? Depois, quando você devolver o dinheiro, então eles devolvem o seu anel, a sua aliança, seja lá o que for. E aqui nos diz: quando você ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação, você foi selado com o Espírito Santo. Não é? E ele é a garantia justamente do resgate da sua herança na sua glória. Deus nos resgatará para estarmos com Ele eternamente. Por isso que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 nos diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos, mas de Deus, porque foste comprados por preço. Que preço foi? O precioso sangue de Jesus Cristo. Nós então somos habitados, e essa habitação do Espírito Santo é que nos conduz a essa vida de santidade, porque primeiro a graça de Deus agiu na nossa vida. Então, na verdade, é o seguinte: a graça de Deus é um pacote. É como você, por exemplo, compra um pacote de Office para instalar no seu computador. Aí vem o quê? Vem PowerPoint, vem Excel, vem Word, vem Movie Maker e vem outros programas.
adicionais. Então é um pacote completo, o Office. Então a graça de Deus, desculpa aí a comparação barata, né? Mas a graça de Deus é como se fosse um pacote na sua vida, que além de justificar, além de salvar você, além de ter esse propósito de lhe transformar, tem como propósito ainda, ou acima de tudo, o meio pela qual você vai se transformando mais e mais, sendo santificado, vai sendo beneficiado. Primeiro, pela mudança no seu proceder, como diz aqui Paulo, você andava de um jeito e agora está andando de outro, mas também você é beneficiado com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você e é por isso que você é transformado. E eu quero chamar a sua atenção que não é uma ação exclusivamente sua. É primeiramente a ação de Deus. É por isso que Paulo também diz lá em Efésios capítulo 5, 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o encher-se do Espírito não é você ter mais e mais do Espírito. Não é isso, porque a ideia muitas vezes de encher-se do Espírito é: você tem um copo, você vai botando água e você está enchendo, não é verdade? Se eu tomar, então eu vou esvaziando. Tenta aí a ideia. Esvaziando, eu boto água, enche. Não é assim. Na realidade, o Espírito Santo já habita em você. E encher-se do Espírito é você abrir mão de muitas vezes seus desejos. É abrir mão daquilo que você acha tão precioso e você coloca como finalidade última. E deixar Deus agir em áreas da sua vida que você não consegue controlar. Em pecados que muitas vezes estão batendo a sua porta e são pecados de estimação que você tem carregado na sua vida por muitos anos. É abrir mão do seu próprio eu e deixar que o Espírito Santo agora haja na sua vida. É se submeter à influência de Deus por meio do Espírito Santo. É Ele que vai produzir essa santificação em você. Pela sua própria força, você não consegue. Quantas vezes você não fez um plano de ler a Bíblia neste ano ou no ano passado e não conseguiu? Quantas vezes você determinou ser um homem ou uma mulher, um jovem de oração, e você falhou mais uma vez? Quantas vezes você quis ser mais assíduo ou mais envolvido na obra, mas tem algo que muitas vezes não permite? Mas, irmão, ser cheio do Espírito Santo é você dizer: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, mas o Senhor que habita em mim age em minha vida e me transforma, me faz homem, mulher, me faz jovem, mais e mais santo. Versículo 7 diz que nós somos habitados, aliás 6, 5 também, faz que nós somos habitados pelo Espírito Santo, mas o versículo 7 diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Outro grande benefício da graça de Deus, e claro, com isso a santificação. Nós somos, além de habitados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Eu posso entender quando Jesus, lá em João capítulo 6, ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus, por meio de Jesus Cristo, preparou um lugar para nós nas mansões celestiais. É claro que ali também, certamente ele fala do lugar no templo, no lugar de adoração a Deus, mas especialmente nós temos um lugar nos céus. O que diz aqui que nós somos herdeiros de Deus, não só herdeiros de Deus,
Mas ainda nos diz o texto que herdeiros e o que? Nós temos a esperança da vida eterna. Você tem certeza que se morresse hoje iria para o céu? Né? Quem aqui não tem certeza que se morresse hoje iria para o céu? Né? Alguém aqui não tem essa certeza? Levante a mão, só para eu conhecer. Se tem alguém que se morresse agora, você não tem certeza que iria para o céu. Levante a mão. Ainda bem, todos têm certeza. Me parece, pelo menos. Mas o que eu acho impressionante é que o texto diz que em Jesus Cristo nós nos tornamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós herdamos de Deus também a vida eterna, a certeza de que um dia, ao partirmos deste mundo, nós estaremos com o Pai. Então, na verdade, o cristão, aqueles que creem em Jesus, eles não morrem, eles se mudam. Né? Eles vão morar no andar mais de cima. Né? Isso é maravilhoso. Então, quando eu me mudar, então, eu vou ficar esperando vocês. Certo? E se algum de vocês chegar primeiro, o quê? Eu me espero, porque eu também irei, porque eu tenho a esperança de vida eterna. Então percebam que essa santificação, pela graça, vai produzir, ou vai nos beneficiar com a transformação, vai nos beneficiar com o Espírito Santo habitando em nós, vai nos tornar herdeiros de Deus, vai nos dar a esperança de vida eterna, mas vai produzir em nós, mais uma vez, santificação, ou seja, mudança de vida e de atitude. Versículo 8: fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que criam em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Por isso, amado, essa mudança de comportamento é vista e deixada bem clara pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 que nós vimos. Tu, porém, fala o que convém. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sabios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Eu acho linda essa palavra. Mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, que hoje está difícil, ninguém quer mais aprender a ser bom dona de casa, né? Hoje está um problema sério, ninguém quer mais ser dona de casa não. As mães já não ensinam mais as filhas a serem boas donas de casa. E a Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinem primeiramente a amar os seus maridos. Também tem aquele tabu de que só quem deve amar é o marido. O pessoal interpreta Efésios capítulo 5 de maneira um pouco diferente e acha que só o marido que tem que amar as mulheres. Mas aqui ele diz que as mais velhas devem ensinar as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e também os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitando-se a seus maridos
para que a palavra de Deus não seja difamada. Mas, igualmente aos moços, exorto que sejam o quê? Criteriosos, ou em todas as coisas criteriosos. Então percebam que Paulo está falando de uma vida prática, de uma vida de santidade. Tu pessoalmente, ele diz, agora falando para pastores. Então ele falou para quem? Pastores. Citou os mais velhos, homens idosos, as mulheres, as jovens, os jovens. E ele volta mais uma vez para os pastores e ele diz: tu pessoalmente, torna-te agora o quê? Padrão de boas obras. Essa palavra padrão, alguém me falou, eu nem investiguei bem, mas eu vou dizer assim mesmo, que era, isso eu ouvi de um professor há muitos anos atrás, eu não investiguei, devia ter investigado. Ele disse que a palavra padrão aqui é caderno de caligrafia. Vocês não são, hoje o ensino está bem moderno, não existe mais caderno de caligrafia, mas ainda foi do tempo de caderno de caligrafia. Você já foi do tempo de caderno de caligrafia? Tinha as letras e você tinha que cobrir as letras, depois você tinha que copiar igual. Então ele torna-te padrão de boas obras, ou seja, torna-te um caderno de caligrafia dos outros. E queridos, nós cristãos somos o caderno de caligrafia para os novos convertidos. A maneira que eles se comportam, pode prestar atenção, é a maneira que eles veem vocês se comportando na igreja. É a maneira que eles veem vocês se comportando lá fora. Nós sim somos um caderno de caligrafia. Então ele diz, no ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nenhuma indignidade para dizer a nosso respeito. Aí ele fala agora, fala para os pastores, e agora ele fala para os trabalhadores, aqueles que trabalham fora, que são os servos. Ele diz que quanto aos servos, você que trabalha em uma empresa qualquer, quanto aos servos, sejam em tudo obedientes aos seus senhores. Ou seja, sejam obedientes aos seus patrões. Claro, em tudo que não seja desonesto, não vá de encontro à palavra de Deus. Mas sejam em tudo obedientes aos seus senhores, dando a eles motivo de satisfação, dando a eles realmente prazer em ter você como seu trabalhador. Além de dar a eles motivo de satisfação, não sejam respondões, não roubem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Aí eu acho lindo. Para em tudo ordenarem a sã doutrina, a doutrina de Deus, nosso Salvador. E por que tudo isso? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, aos velhos, aos jovens, aos pastores, aos trabalhadores. Todos os homens são alvos da graça de Deus, e essa graça de Deus produz essa transformação, produz essa santificação. Então, eu espero que hoje à noite você tenha refletido na maneira que você procede como cristão, e você saia daqui não da mesma forma que entrou, mas sim usado pelo Espírito de Deus para dar bom testemunho aos de fora, para ser cordato, para ser gentil, educado e amar todos aqueles que necessitam da graça de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bondoso para conosco. E essa bondade nos alcançou através da graça. Obrigado porque o Senhor é tão claro que nos deixa realmente constrangidos em olhar para o nosso proceder. E assim pedimos que
todos nós saímos daqui de maneira transformada, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela mensagem. Vamos entoar o nosso último cântico dessa noite, Espinhos. Peço que todos fiquem de pé. Logo ao final do cântico, nós estamos com o nosso tempo encerrado. Queremos só lembrar da nossa programação amanhã, a partir das 10 horas da manhã, e às 18 horas também, culto semelhante a esse, encerrando assim a nossa conferência de aniversário. Boa noite a todos.